Naquele período em que houve a Operação Não Matarás, foi revelado um grande esquema de extermínio, grupos de extermínio se disseminando na PM de Goiás. Oficiais foram denunciados, foram transferidos, foram presos, depois, como sempre, vão construindo os laços da impunidade e voltaram todos. Naquele tempo, desde aquela época, esse fato das políticas dos grupos de extermínio, da matança da PM, veio à tona em Goiás. Ele já era governador Marconi Perillo. A Aeronilde está aqui, a Aeronilde participa de um grupo de mães, um movimento de mães de filhos desaparecidos, filhos que morreram nas mãos da polícia e que sumiram, tiveram seus corpos consumidos, desaparecidos, o desaparecimento forçado que foi criado, essa metodologia foi criada na ditadura, e a PM também foi criada na ditadura. Estou voltando a esse tempo porque naquele primeiro governo do ex-deputado, que se transformou em governador, o moço da camisa azul, o seu Marconi Perillo, naquele primeiro governo ele lançou com a Secretaria de Segurança Pública, foi dedicada ao grupo do senhor Ronaldo Caiado, e eles fizeram uma passeata aqui, chamada Tolerância Zero. O Leonardo cantor na frente, artistas, o Caiado, não é? O Caiado, o Marconi, essa turma. Tolerância zero. O que significava tolerância zero? Bandido bom é bandido morto. Significava isso. Dourando a pílula com a lógica da palavra da paz para justificar extermínio de opositores ou de pessoas, sobretudo pessoas, pequenos delinquentes, às vezes nem delinquentes, pessoas que mal olharam, porque isso vai transformando o policial numa máquina de matar. 70% dos policiais de Goiânia chegaram ao ponto de ter distúrbios psíquicos por conta disso. Nessa realidade, eu tive uma conversa numa gráfica no setor Bueno com um dos oficiais, considerado o principal matador. Nessa época eu estava muito ativo do ponto de vista da política pública em Goiás, e ele me procurou. E eu tive uma conversa que marcou minha vida para sempre com esse cidadão. Esse cidadão foi transferido de Goiânia para o interior. Mas lá no interior, chegando lá, ele e mais dois começaram a matar também em grande quantidade. E ele me relatou como era o batismo de um soldado iniciante. Quantas pessoas o soldado tinha que matar para poder ser aceito no grupo, no batalhão. Que o comandante de longe, detivemos aqui 4, estão à beira da viatura. E o comandante, sem saber e sem ver, determinava a execução. Era uma matança sem fim, que não pôde ser comprovada no sentido do judiciário, os processos caducaram, a investigação da Polícia Federal também. Mas a conversa que tive com um cidadão me dizendo como matava, como ele matava, como os outros matavam, como eram os detalhes, nunca sairá da minha consciência. Aquilo foi uma prova cabal para mim, cabal, de que o que se estava construindo em Goiás era um monstro sem controle. Um monstro sem controle. Que estava construindo uma degeneração de servidores públicos. Toma-se um servidor público cuja função é definida constitucionalmente, degenera-se o indivíduo com um tipo de tarefa criminosa e com um tipo de benefícios, salários miseráveis, a liberdade para roubar, a liberdade para receptar, a liberdade para extorquir dinheiro e ainda algum tipo de prêmio para aqueles que vão praticando esses delitos e se degenerando. E isso constrói uma neurose, e ao se tornarem vulneráveis psicologicamente, doentes psicologicamente, se tornam ainda mais agressivos. Mais agressivos. E é nesse cenário que o senhor Ronaldo Caiado, que vem de uma origem de uma família escravocrata, impiedosa, que tem sangue em suas tradições, o senhor Ronaldo Caiado decidiu, por conta e risco próprios, desobedecer à lei de acesso à informação e fez de Goiás
o único estado que pela terceira ou quarta vez consecutiva, não informa o número de pessoas mortas pela polícia de Goiás. Goiás é o único estado do país a não divulgar o número de mortes por policiais. O que o senhor Ronaldo Caiado pretende com isso? Continuar essa lógica do conflito, da matança, do crime? Transformar em política pública a lógica de que bandido bom é bandido morto e quem julga se o indivíduo é bandido ou não é o olho de um policial numa situação tão complexa, tão difícil? E é estimulado a julgar, condenar e executar por sua própria conta e risco, e o governador oferece uma proteção momentânea que não se sustentará. A sociedade goiana não merece isso, senhor governador Ronaldo Caiado. O senhor deve abandonar suas tradições escravocratas e adaptar-se à república, que exige responsabilidade do senhor, exige que o senhor preste contas dos seus atos. O senhor não é um senhor de engenho. O senhor não é um feitor no Pelourinho. O senhor é um governador numa república que deve obrigações, deve satisfações ao seu povo, conforme a Constituição determina. O senhor não pode fazer isso, pois o senhor trate de revelar, abrir esses números, porque nós iremos à justiça para que o senhor cumpra as suas obrigações. Eu passei a minha vida lutando contra isso. Eu não tenho medo de jagunço. O senhor sabe muito bem disso. O senhor sabe muito bem disso, senhor Ronaldo Caiado. Eu não tenho medo de você, não tenho medo do seu jagunço. O senhor tem a obrigação de fazer. Eu estou anunciando aqui. Vou entrar na justiça exigindo que o senhor cumpra a lei de acesso à informação. Cumpra o princípio da transparência da República. Porque essa é a obrigação de cada cidadão, menorzinho que está na rua. E é do senhor também, governador, que não tem o direito de constituir um biombo para ocultar assassinatos praticados pela polícia. Nem todas as mortes são assassinatos, mas muitas, muitas são. E as mães desesperadas procuram por seus filhos, as irmãs por seus irmãos, os pais por suas filhas. E não encontram sequer respostas. Não podem sequer saber quantos morreram, quantos foram desaparecidos, quanto mais verificar se houve abuso de autoridade, se foi crime ou se não foi crime.